Cruzeiro fazendo nova proposta para contratar lateral esquerdo argentino do Racing, Igor Júlio. Afinal de contas, existiu primeira proposta, vai existir uma segunda, não vai? O que precisa acontecer? O mercado ainda sem tanto aquecimento. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro no mercado ainda de forma um pouco tímida, eu diria, mas também faz parte. Tem muito tempo ainda até a retomada do futebol. Claro que quanto mais cedo o atleta conseguir chegar, melhor. Então o Cruzeiro se reapresenta no dia 22 de junho, daqui 3 semanas praticamente, que é o período aí de férias. Se você já tiver reforço treinando na toca, é melhor para quando a janela se abrir, você já vai ter o atleta pronto aí à disposição do técnico Arthur Jorge. Mas muita coisa ainda para acontecer. Claro que o Cruzeiro vai voltar aos treinos e o mercado ainda estará aquecido, é o que a gente pensa. Então vamos acompanhar o Cruzeiro trabalhando aí para reforçar o time e, como a gente já vem falando nos últimos dias, esperando propostas. Hoje, o Cruzeiro buscando ali uma informação, outra, conversando com pessoas do mercado. Os 3 jogadores que devem receber proposta, e é os que eu falei ontem, nenhuma oficial até o momento. Kaique, lateral esquerdo, Christian, volante meia, meia atacante, e o Jonathan Jesus. Então, claro, se o Cruzeiro efetuar venda, o substituto ele precisa chegar também. O Cruzeiro não tem o luxo hoje no elenco de fazer venda e não precisar contratar substituto, principalmente nesses 3 casos aí que a gente está falando. Um zagueiro muito bem cotado, virou titular com merecimento, lateral esquerdo titular absoluto do Cruzeiro, Kaique, e o Christian, que é uma peça fundamental desde o ano passado com o técnico Leonardo Jardim. Então, até vi muita gente falando sobre o jornal Marca deu interesse do Barcelona. Eu conversei com algumas pessoas que estão aí até por dentro do que pode acontecer com o Kaique, ele que teve aquela proposta do Como, e aí o nome vem sendo falado em outras equipes. Às vezes alguns agentes também tentam oferecer o atleta, sabendo que existe uma possibilidade de negociação. Então, já escutei aí Betis, Atlético de Madrid, Atalanta, o próprio Como que tentou em outro momento. Enfim, até agora nada oficial chegou, nenhuma proposta na mesa. O Jonathan Jesus teve aquela do Zenit e foi uma proposta até que, à época, ela tinha a seguinte cifra de 8 milhões de euros. Foi o que chegou oficial ao Cruzeiro do Jonathan Jesus. E aí isso lá no início do ano. E claro que agora o cenário é totalmente diferente, porque o jogador virou titular e com grande apresentação ou grandes apresentações. Então, óbvio que se for negociado o valor vai subir. Naquela ocasião, repito, chegou uma proposta, papel timbrado do Zenit, de 8 milhões de euros, logo ali, antes até de começar o entendimento para a vinda do Gerson. E o Christian, a gente tinha falado de Krasnodar, outras equipes buscando informação também. A expectativa é de que essas propostas elas realmente cheguem aí nesta janela de meio do ano. Tendo alguma novidade, a gente traz para todo mundo aqui na Samuca TV. E sobre as buscas do Cruzeiro aí, muita gente até me mandou: Samuel, o Igor Júlio, o jogador declarou aí o clube que ele quer jogar, aniversário da avó, tava lá cantando ou gritando Cruzeiro, Zero e etc. Mas não tem nenhum fato novo nessa história. É o que teve uma proposta lá atrás, eu acho que umas 2 semanas, proposta oficial do Cruzeiro ao Brighton, e existiu sim essa proposta, a primeira, que foi recusada, e o Cruzeiro ficou de enviar uma segunda, mas até agora não enviou. E o Cruzeiro estava falando
com pessoas ligadas ao jogador, conversou com o atleta, Arthur Jorge também, mas depois disso não teve essa nova proposta e o staff do jogador vem sendo consultado em vários momentos por vários clubes aí do futebol mundial. Então vamos acompanhar. O fato é que essa segunda proposta do Cruzeiro, se for enviada, creio que ela vai alcançar aí aquela casa de 6 milhões de euros, valor que o Brighton pretende para liberar o Igor Júlio. Então, o atleta segue aguardando, por enquanto, aqui em Minas, mas sem o destino definido. Agora, quem pode ter o destino definido nas próximas semanas aí é o Gabriel Rojas, lateral que o Cruzeiro quer mesmo. Esse o Cruzeiro está em cima já há algum tempo. O nome do Gabriel Rojas a gente trouxe em primeira mão há algum tempo, algumas semanas, aqui na Samuca TV, no nosso Central da Toca. E hoje o German Garcia, lá, ótimo jornalista argentino, ele trouxe uma nova proposta do Cruzeiro. E realmente o Cruzeiro subiu os valores e agora já vê ali um Racing mais propenso a negociar o atleta. O Racing sabe também que o jogador já tem aí uma idade em termos de negociação, uma idade mais, vamos dizer, avançada para se conseguir uma cifra muito importante. O atleta ele está há um bom tempo desempenhando na equipe argentina, tem 28 anos, o Gabriel Rojas. Então, o que se acredita ali é que essa negociação em torno de 6, 7 milhões de euros, ela possa ser concretizada. Existe um interesse grande por parte do atleta, já falamos sobre isso. O Cruzeiro não teria dificuldade alguma de acertar um vínculo com o jogador e até autorizado pelo clube argentino. O Cruzeiro conversa com o staff do atleta, apresentando todas as condições. Então, Gabriel Rojas é um nome mesmo que o Cruzeiro está quente para tentar fechar esta contratação, até pensando numa possibilidade de uma venda do Kaique nessa janela do meio do ano. Então, a ideia do Cruzeiro, inclusive, é fechar com Gabriel Rojas antes mesmo de definir o futuro do Kaique. Se ele vai ser negociado, se não vai ser negociado, independentemente disso, você tem um lateral que até poucos dias estava na pré-lista, ou está naquela lista larga da Argentina. Se alguém for cortado aí, por que não? O Gabriel Rojas, um lateral esquerdo, por exemplo, se tiver algum problema, ele está ali, naquela pré-lista da seleção argentina, mas talvez não vá para a Copa do Mundo, e é o que é mais provável. Tem até um prazo, né, para que algum corte possa acontecer. Mas até o momento é o jogador que o Cruzeiro quer e vem com negociação firme para tentar fechar a contratação. Sobre o Kaique, o Samuel até comentou nas quentes agora, das especulações no mercado. Então, é um jogador que, quando a gente até falou aqui, antes dessa pausa para a Copa, o Cruzeiro não teria renovado ainda com o Kaique na expectativa de ter uma proposta especialmente do futebol europeu. E tanto o Cruzeiro como o staff do jogador nessa expectativa. E o Samuel disse que conversou com algumas pessoas que estão por dentro do que pode acontecer com o Kaique. E o nome vem sendo falado em outras equipes, agentes oferecem também para outros clubes. O Samuca ainda disse que já ouviu sobre Betis, Atalanta, o próprio Como, que tentou em outro momento, mas só que até agora nada de oficial chegou. Então nenhuma proposta está na mesa. Porque muito se fala sobre essa questão do Kaique, já apareceram outras mensagens aqui no chat da live. O Kaique vai ser vendido, o Kaique vai ser liberado. Então, até onde chegou a apuração do Samuel Venâncio, não tem nada de oficial e tudo vai passar aí de uma certa especulação ou interesse de clubes. E interesse, a gente imagina, teremos aos montes aí pro Kaique, né? É o jogador em maior evidência neste momento, né? Para ser a cereja do bolo, assim, no que diz respeito a aguçar mais ainda o interesse do futebol europeu, teve essa situação de uma convocação ali na reta final da seleção brasileira e a questão da pré-lista, né?
Então, assim, e talvez por muito pouco, talvez o Kaique não tenha ido, vamos dizer assim, mais 2 convocações nesse ciclo do Ancelotti, cara, não que ele não merecesse, tá? Merecia, mas mais 2 convocações aí ia ficar ruim para quem foi à Copa do Mundo, tá? Era para ele ter ido lá no avião ontem com a turma. Então, isso aí não tem jeito. Acaba que o fato só de entrar numa pré-lista acaba mudando e ele não está sendo acompanhado de hoje, né, gente? Do ano passado. Os clubes europeus, eles acompanham o jogador durante muito tempo, não tem jeito, não é? E quando a gente fala, nossa, às vezes tem um torcedor do Cruzeiro, né, que xinga a gente, parem de tentar vender o Kaique. Não, amigo, não tô tentando vender, se eu pudesse, colocava o Kaique lá em cativeiro, num cantinho, assim, ó, fica aí, só sai daqui pra treinar e pra jogar, beleza? Mas, gente, não tem como você esconder um atleta que tá jogando o futebol que o Kaique joga, posição que não é fácil, na idade que ele tem. Quando a gente fala do Rojas, que o Caio citou bem, até que você trouxe aí, mas o Rojas, ele vive o melhor momento dele. E eu vou ficar surpreso se o Rojas for capaz de melhorar mais ainda a capacidade que ele tem hoje. Mas o Kaique ainda pode melhorar, tá? Porque ele é jovem pra caramba. Acredita. Eu creio nisso, que ele pode melhorar. Então, não tem jeito, Léo. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Eu só tô torcendo assim, ó. Janela fechou. A hora que eu olhar pro plantel, o nosso 6 do Bigoda tá lá pra daqui nem que seja pra daqui até dezembro. Quando fechar o portal, ele não passou. Eu vou falar assim, sério mesmo, eu vou ficar feliz pra caramba, velho. Eu e toda a torcida do Cruzeiro, evidentemente. E assim, você fala sobre isso, que estamos vendendo jogadores e a gente não vende ninguém. É claro. Mas... Nem contrata, é bom lembrar. Não vende, mas contrata, né? A gente até poderia, né? A gente tivesse esse dom, né? Esse poder financeiro. Tem gente apta lá pra isso, né? Muito bem paga, por sinal. Agora, sobre o Kaique, um jogador que é difícil a reposição, de qualquer maneira, e esse detalhe que o Samuel também trouxe, né? Inicialmente não tem uma situação atrelada à outra, a chegada do Rojas. E de fato, porque se sai o Kaique, o Cruzeiro não teria até nenhum lateral esquerdo. Já vendeu o primeiro reserva e o que poderia ser preparado também para ser um reserva, que é o William Fernando, também foi negociado. Pois não faria o menor sentido. É natural que o Kaique venha atrair o interesse de clubes relevantes, né? E todos esses são relevantes, por mais que não estejam na prateleira de cima da Europa, mas o Betis, por exemplo, vai disputar o UEFA Champions League na próxima temporada, que é a principal competição, de clubes no mundo. Dá para se dizer o mesmo do Como também, né, que vai pela primeira vez disputar a Champions. A Atalanta não, mas está em competição europeia, né, e é um clube que pelos últimos anos que fez, chama cada vez mais atenção. E todos esses clubes costumam servir como ponte para que o atleta salte para uma instituição de estofo, né, aí dá para se falar de Barcelona, Real Madrid, enfim, por aí vai. Vou entender, claro, se o Kaique ficar interessado em ir para um desses clubes, o Como não é uma novidade, né, o próprio staff, mas aí é o Cruzeiro fazer a parte dele, oferecer algo para o Kaique que seja capaz de fazer com que o jogador entenda que dá para ele entregar um pouquinho mais no Cruzeiro, que dá para ele sair ainda mais valorizado. O Kaique ainda não tem um título de expressão com a camisa do Cruzeiro. E de todas as temporadas que o Kaique esteve jogando, essa pra mim é a que ele tem maior potencial de sair com o título. Tudo bem, em 2024, que ele era um reserva, né? Chegou a alternar com o Marlon em um dado momento, o Cruzeiro foi finalista de Sula, mas a gente sabe que chegou aos trancos e barrancos. No ano passado, tinha expectativa na Copa do Brasil, mas era um Cruzeiro que não gerava tanta expectativa. Esse Cruzeiro de hoje, olhando pro que ainda tem por vir, o que esse time ainda deve melhorar, eu realmente acho que dá para sair com o título. E a valorização do Kaique vai lá no teto, né? Então talvez seja uma questão de meses para que ele possa encontrar uma oportunidade ainda melhor. Mas cabe ao Cruzeiro mostrar pro Kaique isso. E não priorizar uma venda do Kaique, como parece que tem feito.